Fala pessoal, fala turma, estamos iniciando mais um episódio do, Café com Divã. Café com Divã, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma integrante incrível, uma pessoa que vai contribuir muito com a gente, Ana Toledo, psicanalista. Que prazer receber você aqui, Prazer Ana. é todo meu, professor. Afinal de contas, Café com Divã é uma oportunidade de nós estarmos aqui amplamente discutindo temas que são profundos, que são muito vívidos e que vão realmente ajudar as pessoas a pensar sobre diversos assuntos ligados ao inconsciente. Que bacana. Pessoal, hoje a gente tem um episódio super bacana, eu vou contribuir aqui com a Ana nesse episódio. Nós vamos estar falando sobre a banalização da violência psicológica. E baseado numa frase, foi só uma vez. Será que foi só uma vez mesmo? Será que, de alguma forma, a gente observa que a violência psicológica ela é banalizada? E trazer a Ana aqui é super importante porque são questões que a gente trata em consultório, né, Ana? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre esse assunto. Mas antes de tudo, né, eu já te conheço, a gente já tem uma relação, você passou pela nossa formação. Mas para esse pessoal que está te vendo hoje, está te conhecendo hoje, fala um pouquinho da Ana para a gente poder passar para os nossos ouvintes. Então, Ana Toledo, jornalista com 20 anos de experiência. Bom, quando chegou na meia-idade, né? Aquela crise, o que eu vou fazer? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que está na minha essência, é o meu querer? E eu não estava estudando psicanálise, não. Mas o inconsciente vai trazendo tudo isso, né? E eu, inconscientemente, fui buscando um outro caminho, um caminho de encontro. E, logicamente, que profissão, o lado profissional, era tudo em mim, porque eu havia construído uma imagem. O meu nome é imenso, mas ele ficou resumido no Ana Toledo. Ana Toledo era uma imagem, um personagem, uma persona, né? E eu sobrevivi a toda a correria, o estresse da área de comunicação, as tensões, as responsabilidades, porque eu tinha essa persona. Quando eu saía de casa, eu abria aquele armário e pegava a fantasia da Ana Toledo. Olha que bacana, gente, esse relato. Não é? E ali eu vivia. Só que a Ana Toledo chegava em casa, era aquela mãe de 3 filhos. Nossa, que bacana. Hoje eu sou mãe de 4. Mãe de 3 filhos, com a sua família, a sua estrutura e a sua essência. A sua menina, a sua inocente. Eu estava ali, né, dividida em tudo isso. Bom, vai virar sessão, né? Interromper por aqui. Café com o Divã já começou. Ana, então assim, antes de a gente falar sobre o tema propriamente dito, até para que o nosso público possa se conectar com a sua fala, como foi para você tantos anos de jornalismo, passar por essa crise, ou esse pensamento, essa reflexão que você teve e pensar numa transição de carreira, pensar numa nova jornada? Como que foi para você pensar essa questão? Transição de carreira é, assim, um desafio para todas as pessoas, né? E muitos aqui que estão nos ouvindo têm essa dúvida. Eu tenho vontade de seguir um outro caminho. Assim, eu tenho uma profissão que grita alto dentro de mim. O que eu faço? Porque eu tenho toda uma estrutura, eu vou abrir mão disso. Professor, eu fui uma corajosa. Engraçado que eu não me assumi assim. Mas eu me lancei. Sem saber do amanhã, sem questionar coisa alguma. Como é que vai ser a minha vida e toda essa estrutura que está aqui? O que eu estou colocando em jogo? O que eu estou colocando em risco? Logicamente, nunca fui uma irresponsável. Minha vida toda certinha, ali encaixada, tudo certinho. Mas eu sofri algumas transições, algumas perdas importantes na minha vida e que sacudiram meu chão. Então, nesse momento... quando eu vi que tem coisas que estão fora do nosso controle... Sim, verdade. Aí você começa a se encorajar. Então se nem tudo está no meu controle, vamos arriscar. Deixa eu ver qual é esse outro caminho. Então eu fiz essa transição. Eu fui primeiro para o mercado imobiliário. Totalmente leiga, totalmente sem informação.
mas com uma coragem, uma vontade. Quer saber? Eu quero só a liberdade da autonomia, o que muita gente não quer. Isso é muito importante. A coragem nesse momento para você fazer uma transição de carreira é muito importante, porque a pessoa está ali num lugar de conforto, ela está ali fazendo. Existem riscos. Exatamente. E pode dar certo, pode não dar errado. E todos esses pensamentos permeiam a mente do indivíduo. E você passou por isso? Com certeza. Eu passei por cima disso tudo. Que eu bacana. Atropelei isso tudo. Porque eu queria muito. Porque, assim, se você parar na dúvida, você não dá mais um outro passo. Verdade. Então, eu confiei, eu acreditei e fui. Então, assim, desde 2011, eu fiz essa transição completa. Eu não mais me envolvi com jornalismo, com o que eu fazia antes. Mas aí comecei realmente a me aperfeiçoar nesse mercado imobiliário. Trabalho até hoje nisso. Que bacana. E aí a psicanálise veio depois. E aí fala um pouquinho da psicanálise. Você, dentro dessa questão do autoconhecimento, fazendo algumas perguntas sinceras para você mesma, surgiu a vontade de trabalhar nessa área. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, surgiu a vontade de trabalhar na área durante o curso. Ah, olha, a informação importante. Durante o curso. A psicanálise, eu costumo dizer que foi aquela porta entreaberta que eu, coloquei a cabeça, olhei para um lado e para o outro, eu vou ver o que tem aqui. Porque eu estava trilhando um caminho que era o caminho do autoconhecimento. Eu queria a resposta, eu não queria a solução. Eu só queria entender questões internas, questões pessoais, que eu havia abafado, eram coisas que eu coloquei lá no fundinho do baú para viver a minha vida e sobreviver a tudo. Mas, por mais que eu tivesse construído toda aquela minha força, a minha fortaleza, eu sabia que havia um pontinho fraco de insegurança e de outras questões que estavam dentro de mim, adormecidos, ou calados, ou silenciados, mas estavam ali. E eu precisava entender o que se passava, porque aquilo que estava tão apagadinho estava se tornando um monstro durante a pandemia. Que bacana. Tá? E assim, na pandemia, Ana, foi esse momento mesmo que muita gente pensou nessa transição. Fala um pouquinho sobre essa questão. Então, eu fui vítima de questões psicológicas trazidas com a pandemia, com o isolamento. Imagino. Tá? Então, eu vivi isso. Eu vivenciei isso. Eu me lembro de um dia, a minha irmã está aqui e sabe disso, eu saí da minha casa com meu filho, tinha 4, 5 anos, e eu tive uma crise de pânico dirigindo o automóvel. Eu estava a menos de 1 quilômetro da minha casa, mas eu fiquei tão congelada que eu não sabia se eu seguia o meu destino ou se eu voltava para casa, e a minha impressão é que eu não teria capacidade de chegar na minha casa de novo. Eu peguei o telefone e a primeira pessoa que eu liguei foi para minha irmã. Falei, conversa comigo, porque eu preciso me acalmar, está acontecendo alguma coisa aqui. Porque eu olhava para um lado e para o outro, os comércios fechados, não havia nenhuma viva alma na rua, e veio aquela crise, aquele transbordar. Aquele evento me traumatizou, você acredita? Acredito. E eu fiquei aquela pessoa que tinha uma vida totalmente independente, eu me tornei uma pessoa congelada pelo medo de sentir medo. E foi ali sim que eu comecei, gente, eu preciso entender o que é isso. Bom, psicologia sempre foi um artigo de alto luxo. Sim, na minha infância, na minha adolescência. Então eu cresci com essa crença. E paralisada também por um valor, um conteúdo simbólico muito forte, religioso, que leva a um preconceito sobre, entende? Há, assim, um conflito entre o psicológico e o espiritual. Verdade, é um assunto bem interessante. Não é? Então, dentro disso, eu queria apenas sustentar a minha força espiritual, minha condição de vencer aquilo. E era uma questão de honra, né? Eu fazer isto, porque provava o quanto eu estava estruturada espiritualmente, fortalecida espiritualmente para aquilo. Era um conflito interno. Quando eu comecei a me desapegar desses preconceitos, eu procurei uma terapeuta. Bacana. De alto valor, uma profissional incrível. E ali, professor, é interessantíssimo. Eu criei todas as resistências possíveis para falar sobre a minha principal dor. Eu fui para resolver a angústia dos outros sobre mim. E quando o tema se esgotou, eu falei, gente, o que eu vou falar agora? Porque eu não falava sobre o que eu queria.
Como é que pode, né? O poder da resistência. E eu me lembro que eu cheguei e falei assim, olha, eu estou aqui na frente, na janela do meu quarto, e a palavra não é inveja, mas eu tive desejo de viver a liberdade de uma pessoa que passou de bicicleta ali sem rumo. E ela olhou para mim e me passou como psicóloga, embora a abordagem fosse totalmente psicanalista, ela me deixou um dever de casa. Ela disse, você vai a um café. Podia ser o café de Você vai a um café sozinha. Você vai tomar um café sozinha. Pode ser perto da sua casa. Professor, o senhor acredita? Você acredita, né? Que eu achei essa missão impossível. Sério? Sério. Me pergunte se eu voltei a fazer sessão. Alguma análise. Eu fechei ali, tranquei a porta da resistência e falou, eu sou incapaz disso. Sou incapaz de fazer isso. E olha que interessante, gente. Essa é uma informação super importante que a Ana está compartilhando com a gente, porque muita gente vê isso no consultório. Hoje você, nessa posição como psicanalista, observa nos seus pacientes essa questão da resistência natural, né? Quando uma pessoa ela busca um psicanalista, busca análise, é óbvio que ela tem coisas a lidar, mas a questão do vínculo sincero, a questão dessa relação analista-analisante, ela vai desdobrando em algumas resistências antes de lidar com aquilo que realmente precisa ser trabalhado em análise. E você viveu isso na prática antes do consultório. Exato. Só que foi incrível. Eu não desisti de entender o que estava acontecendo. Muito pelo contrário, eu falei, gente, ela tocou em algum lugar aqui em mim que eu acho que esse é o caminho. Aí eu fui procurar meditação guiada. Sim, sim, sim. Você não acredita que eu passei uma madrugada me esvaziando, sentada na sala, no escuro com aquela meditação. Eu falei, gente, eu nunca fiz isso. Parei para mergulhar dentro de mim. Que coisa incrível, que coisa excelente. E aí, depois disso, eu falei, eu tenho que começar, deixa eu ver quais são os passos. Do nada, eu conversando com uma amiga, aluna, ex-aluna do Instituto Aprovado, ela falou, Ana, estou estudando psicanálise. Eu falei, e eu achava que, não, então vai ser presencial, vai ser difícil para mim. Ela falou, não, é AD. Eu falei, é mesmo? Naquele mesmo dia, eu liguei, fui muito bem atendida pela Débora. E ela foi e me fez a inscrição, me colocou nessa turma incrível de quarta-feira. Memorável, né? Sim, uma turma muito bacana. Que vai morar no coração de todos nós. Então, naquela quarta-feira eu já estava ali, conhecendo o professor Eduardo Moreira. E ele me perguntando o que eu estava fazendo ali. Eu falei, eu quero conhecer o que está acontecendo dentro de mim. O que é isso? Eu quero entender. Eu não entrei para ser psicanalista. E no desdobrar, eu fui me apaixonando, até que veio a oportunidade de estágio. Quando eu tive a primeira oportunidade de ter, um analisando ali, eu falei, gente, é isso, esse é o caminho. Eu costumo dizer, você foi mordida pela mosquinha da psicanálise. Muitos alunos entram na instituição e falam assim, olha, eu vou fazer para o autoconhecimento, eu quero me conhecer melhor e tudo mais. E quando tem essa oportunidade da prática, porque ali, a análise ela começa no divã, mas é necessário passar por essa prática para que você possa criar esse movimento de ter esse encontro, o set analítico, vivenciar as dores do analisante, e aí quando você passou por isso, você viu que era o que você queria fazer. Exatamente. E eu estou fazendo. Que bacana. Eu estou fazendo. E eu estou aqui representando todos esses pacientes que estão comigo hoje, que acabam fazendo parte da nossa família, né? É verdade. Porque a gente acolhe, a gente traz para perto. Não é, eu costumo dizer o seguinte, eu não quero que ninguém fique preso a mim. Sim. Sabe, eu acho que a análise a gente até aprende. Com essa prática, a gente vai aprendendo a se autoanalisar e é Perfeito. bom. E é bom, porque ninguém tem que estar dependente de ninguém. Né? Perfeito. Então é isso. Mas a gente traz no coração esse número de pacientes que vem chegando e que vem trazendo só alegria pra gente. Né? Que bacana. Então, assim, a gente conhece a sua história, vê como você chegou na psicanálise, vê quanto a psicanálise ela entra na sua vida e você faz isso com vocação. E hoje a gente está lidando com um tema super sério no episódio de hoje, que é a questão
violência psicológica porque ela não deixa marcas físicas, ela não deixa uma mancha roxa, mas deixa uma sequela, um impacto muito grande na autoestima, principalmente da mulher. A gente tem que dizer que são as maiores vítimas de violência psicológica. Sim. Então, assim, só para que nosso público ele possa entender, Ana, dentro do que você vê em consultório, dentro do que você vê no cotidiano hoje como uma psicanalista que tem seus pacientes, que trabalha nisso, o que seria violência psicológica? Então, a violência física a gente sabe. Perfeito. A gente vê o rosto, a gente vê a marca, a gente vê a ferida, a gente enxerga a cor vermelha do sangue. E a violência psicológica? Ela é a ferida que grita. Mas quem ouve essa voz? Eu acho que o grande drama de quem sofre a violência psicológica é pensar ninguém tá ouvindo essa dor que tá ecoando aqui de dentro de mim. Então isso é muito gritante. E as pessoas até têm aquele filtro social porque ninguém quer passar vergonha. Perfeito. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer dizer para o outro, para os seus amigos, para as pessoas mais próximas, olha, eu não vivo uma vida 100%. Ninguém quer isso. Inclusive existe toda uma idealização. As redes sociais estão aí. A gente tem que mostrar o quê? Felicidade, sorriso, prosperidade, sucesso. Então, quando você sofre uma dor na alma, uma dor psicológica, uma agressão psicológica, você tenta o quê? Esconder. E você vai escondendo de você até um momento em que isso tudo explode. Você não sustenta. O que é a agressão psicológica? O que é a violência psicológica? É tudo aquilo que te dói. Que dói o seu coração, que te dói a alma. Humilhações, invalidações, os momentos em que você é silenciada, sua voz não é ouvida, ou até mesmo o outro, que tem tanta importância na sua vida, silencia. Silencia para te ferir. Silencia porque essa é uma grande arma, é uma ferramenta contundente. Então, a violência psicológica está nisso aí, em todos esses teores invisíveis do dia a dia, de um relacionamento, que não precisa ser só um relacionamento amoroso. Perfeito, né? perfeito. Existem violências psicológicas acontecendo em lares entre pais e filhos. Sim. E vice-versa, né? Em ambientes de trabalho, na rua, né? As pessoas estão com essa... É incrível como as pessoas se veem no direito de agredir as outras, com palavras, com gestos, com a sua própria fisionomia, com a sua reação, né? E isso a gente encontra em toda parte. Com certeza. Ana, e você está falando uma coisa super importante, porque dentro desse tema violência psicológica, quando a gente olha através da relação afetiva, desse relacionamento afetivo, muitas pessoas falam, mas ele não te bate, ou foi só uma vez. Verdade. E não sabe sobre essa ferida que abre, talvez, nessa mulher que está ouvindo a gente hoje nesse programa, que procurou a gente ali porque faz parte do nosso projeto social, Sim. que já tem feridas na sua autoestima e não consegue lidar, não consegue nem identificar, chamar pelo nome o sentimento que tem. Verdade. Fala um pouquinho sobre essa questão da autoestima dessa mulher que talvez possa estar passando por violência psicológica. Como que essa autoestima dela normalmente está no meio dessa violência? Sim, é claro que quando você é invalidado, humilhado, Perfeito. o que acontece com a sua energia? Deprime. Então, não tem como você se posicionar no mundo, em outros relacionamentos, em outros grupos, Sim. se você está ferido e se você passa até a duvidar da sua própria identidade, sabe? Você se apaga, você morre por dentro. Então, existem muitas mulheres que estão vivenciando isso. A autoestima está lá embaixo, provocada por palavras, por ações, por silêncios, por humilhações, por invalidações, e que vão se tornando constantes. E a gente se pergunta por que as pessoas se colocam nessa posição de permissividade, sabe? Muitas vezes elas não identificam e elas não sabem nomear. Isso é uma agressão.
sabe? Elas tentam minimizar e tirar a responsabilidade do outro, da dor que esse outro está promovendo sobre ela, até porque ela não tem certeza do que ela vai fazer com a estrutura que já existe. Né? Se a gente está falando, por exemplo, de um relacionamento conjugal. Sim. Não é? Perfeito. Existe uma estrutura ali e ela não está preparada para lidar com isso, com as consequências do seu posicionamento. Então, enquanto ela não se prepara, enquanto ela não tem esse preparo, não se sente pronta para isso, ela tenta simplesmente silenciar a sua dor, disfarçar, mascarar a sua dor ou minimizar com essa frase: foi só uma vez. Foi só uma. 2 palavras que juntas querem dizer menos ainda. É verdade. E banalizar a violência psicológica hoje se torna muito fácil, porque, como você falou, hoje são as redes sociais. Sim. O ideal de relacionamento, o ideal de família feliz, o ideal de relacionamento feliz, acaba massacrando o dia a dia que não é editado, o dia a dia que ele não tem um filtro social. Verdade. O dia a dia que realmente eu, você e psicanalistas veem em consultório, que é o dia a dia natural, mas o dia a dia também da violência que essa mulher sofre. Quando você fala isso, é muito importante. E essa mulher também, ela vai se comparando com esses relacionamentos idealizados. Verdade. E fala, se a amiga ela vive isso, talvez eu possa viver também, não é? Tá tudo bem, a sociedade é assim mesmo. Como você acha que as redes sociais hoje contribuem também para mascarar essa questão da violência psicológica? Olha, eu acho que a sociedade, de uma forma geral, Perfeito. ela vem minimizando essa questão. Lógico que hoje as redes sociais também estão trazendo muita informação. Isso. Tem um lado positivo das redes. Sim, o que nós estamos fazendo aqui. Não é? Então, quanto mais informação, quanto mais debate, quanto mais esclarecimento, muito melhor. Mas só que nós estamos mergulhados no inconsciente coletivo, em que muitas vezes situações de excesso viram prova de amor, tipo ciúme. Ciúme é prova de amor. Isso está dentro do inconsciente coletivo, não é? Então, o amor é sacrifício. Nossa, né? Olha o peso disso. Gente, sacrifício é coisa demais. Sacrifício é demais. Então, eu tolero até quando? Eu suporto até quando? Quanto eu posso suportar? Se amor é sacrifício, né? Então, veja que existe muito, e também ali a gente vai ter aquela carga do simbólico religioso, os nossos freios, os nossos super freios, que dizem, não, peraí, você tem que lutar mais. Você tem que ver com bons olhos. Então, existe todo um conflito. A sociedade ela vai colocando só pesos. Sim, verdade. Não é verdade? Só pesos. E o grande peso das redes sociais é justamente essa questão de você não querer ficar por baixo. Minhas amigas estão ali revelando uma vida perfeita. Então eu tenho que ter um sorriso. Exatamente. Eu tenho que ser eu e o meu parceiro ou a minha parceira precisa ter essa imagem perfeita também. E as pessoas vão vivendo dessa forma, jogando para debaixo do tapete as suas dores, os seus conflitos, situações que deveriam ser conversadas, debatidas, porque uma coisa que acredito que a gente vá ainda abordar essa questão, mas eu não vejo como um status cimentado, agressor e vítima. Lógico que existem casos e casos. Sim. Mas toda ação gera uma reação naturalmente. Então, você foi agredido, você revida. E é como batalha de rap. Quando chega a tua vez, você quer superar o outro. Então, existe uma dança aí. O agressor, muitas vezes, ele é agressor, mas ele também passa a ser vítima, e a vítima passa a ser agressora. E quando se torna um padrão de comportamento dentro de um relacionamento, essa dança está tão viva que o casal até sente falta da briga. Sabe? O silêncio do outro desperta aquela necessidade de estar ali atrás, reparando, consertando, a culpa foi minha. Sim. Aquela coisa. Então, a psicanálise ela vai descortina,
São tantos temas, são tantos olhares, tantas formas da gente entender isso. E é por isso que é tão... É muito uma importante. hora é pouco pra gente falar tudo isso. E isso é super importante. Tem casal que ele acredita que, de alguma forma, isso dá adrenalina no relacionamento. Essa dança que você fala é uma forma de tornar essa relação mais atrativa, porque se teve a briga, se teve a agressão, vai ter um momento de fazer as pazes. E fazer as pazes é o clímax da relação. Sim. Então fica naquela gangorra emocional entre eu briguei e agora estou fazendo as pazes, eu briguei e estou fazendo as pazes. É claro que a gente vê uma violência mútua, não é? Nesse sentido, onde pessoas elas se permitem viver num relacionamento assim, que acabam agredindo umas às outras. Mas na sua opinião, qual é esse limite entre a briga normal e a violência psicológica? Olha, é a tua percepção, né? Cada um percebe de um jeito. Isso é super importante. Olha, eu costumo dizer que aquilo que não te pesa não é a dor, pode ser dor para o outro. Sim. Mas se não é uma dor, então... Muitas pessoas vêm para o consultório com vários temas que são importantes, mas que elas não nomeiam como uma dor. Então, se não está doendo, ok. Então, não é uma demanda para a gente, não né? é uma demanda. Mas, assim, o sofrimento, ele vai criando uma casca grossa. Então, existem pessoas que estão naquele limite de defesa. Elas já sofreram muito, elas estão mais, vamos dizer assim, a capacidade elástica mesmo de suportar a dor vai sendo cada vez aumentada, ela suporta um pouco mais, não é? Mas é isso, a gente não sabe até que ponto, qual é o limite? O limite, a vítima, aquele que sofreu a dor, que foi afetado, que foi golpeado, é essa pessoa que precisa dizer. Isso sim me afetou profundamente. E isso é super importante, porque cada relacionamento tem uma história ali por trás, sim. Feridas por trás, que essas feridas vêm da infância, vêm da relação. São casos, às vezes, que conviveram com brigas, conviveram com violências. Então, cada um ele tem um limite, a comunicação é super importante. No consultório, esse limite fica mais claro, você não acha? Porque o psicanalista, ele consegue provocar o paciente para que ele possa perceber, será que isso é uma questão de um retorno que você está fazendo, de uma violência que você faz com o seu parceiro, ou de alguma forma você está sendo violentada e não está consciente? Como que você vê a importância do psicanalista nesse ponto, de reconhecer o limite dessa questão da violência e do que é uma briga comum? Então, as agressões psicológicas, elas podem ser intencionais ou não, né? Elas têm esse teor inconsciente também. Verdade. E no consultório a gente percebe isso porque o alvo daquela agressão, embora seja, vamos dizer, a esposa, não é ela, sabe? Não é ela. Ele projetou sobre ela todo um histórico, todo um passado, toda uma dor. Então, existem intenções psíquicas, sim, existem reações que são inconscientes, que estão ali, mas quando a gente está no consultório, conversando e sentindo, e esse perceber, e a gente vai fazendo intervenções justamente para descobrir isto. Isso é de agora? Foi realmente essa pessoa que você quis atingir? Ou ela está ali ocupando um lugar simbólico? Você está, na verdade, extravasando sobre essa pessoa toda uma outra dor que você sentiu que você foi vítima um dia. Ou você está repetindo padrões de comportamento aprendidos, vivenciados. Que isso acontece. Você veio de uma família onde você presenciava, eram os xingamentos, as humilhações, as provocações, a vida infernal. E Sim. você aprende isso. De alguma forma, está todo mundo ali. Sabe, domingo está todo mundo junto no churrasco. Durante a semana, todo mundo se agrediu. Então, aquilo passa a ser banal. E você pega uma outra pessoa, de uma outra família, de uma outra vivência, e você jorra sobre ela toda a tua experiência má.
E a pessoa ela precisa se encaixar porque não quer te perder, sabe? É muito bom quando as pessoas elas se abrem para esse autoconhecimento, para permitirem entender os seus porquês. Porque nós não estamos agindo inconscientemente, nós precisamos agir conscientemente. Perfeito. Buscar a consciência é importante. E esse estado de consciência acho que é o mais importante, porque quando o paciente ele entende, olha, aqui é um limite e esse limite foi dialogado, esse limite foi conversado, esse limite eu não posso ultrapassar, mas você também não pode ultrapassar. Quando esse limite ele é estabelecido, ele acontece entre o casal, entre os parceiros, entre a família, é super importante porque isso está às claras e não nesse processo inconsciente, nem nesse padrão que você fala que é super importante. Eu queria falar sobre isso, Ana. Como que você vê o paciente que ele chegou até você, ele passa por uma questão de violência psicológica para ele estabelecer limites. É fácil para esse paciente? Como que são esses desafios? Olha, o processo da individuação. É mergulhar dentro de si. É mergulhar dentro de si para encontrar o seu eu profundo. O que significa isso? O que é minha essência, quem eu sou? O valor que eu tenho, não importa o olhar do outro sobre mim, o que importa é o meu olhar sobre mim. Esses limites, eles só podem ser estabelecidos por pessoas que sabem quais são os seus limites, até aqui sim. E pessoas que sabem dizer não, que é tão difícil para alguns. Palavrinha tão pequena, mas que... Meu Deus, como é difícil. Sem dizer não, como é que se cria limite? Como é que se cria fronteira? Então, assim, eu até costumo dizer que nenhum relacionamento está perdido desde que você renove o contrato com as novas regras. Não é? Sim. Porque tá tudo desandado, tá certo. Você tem consciência de que isso e isso não cabem mais no seu novo modelo de vida, nesse padrão de vida, que não é o ideal, não é o romantizado. Não. E nunca vai ser, né, esse ideal. Nunca vai ser. Mas você quer algo novo, você tem uma proposta nova, vocês têm, né, o casal. Então, essas novas regras precisam ser estabelecidas e muito bem estabelecidas e cumpridas. É um compromisso, sabe? A questão de... É bem cognitivo isso, né? Você entender que você precisa seguir um novo caminho, novas regras e ter um compromisso em respeitar aquilo que você deseja. Eu acho que esse é o caminho, é o da individuação. E a psicologia analítica de Jung, ela traz isso de uma forma muito bacana, porque se você cria esse caminho da individuação, como você falou, não tem comparação. Então, não tem um modelo do casal A, do casal B, das redes sociais, como a gente viu. O que serve para uma pessoa não necessariamente vai servir para outra, o que serve para um casal não vai servir para outro. E aí, como você está falando, o que serve para uma família, para uma relação fraterna, não vai servir para outra. E aí eu quero falar sobre o peso da comparação nesse sentido, porque se eu me comparo até com uma relação com os pais, né? Vamos pensar assim, vamos trazer isso, talvez pode ser a realidade de muita gente que está ouvindo esse episódio. Então, se minha mãe suportava isso dentro de casa, eu posso suportar também, porque eu sou esse mito da mulher perfeita, esse mito da mulher que precisa suportar, desse sacrifício que você falou. O quanto a comparação contribui também para que esse contrato ele não possa ser renovado com novas regras, como você falou, Ana. É uma carga muito grande, porque são as crenças que já foram instaladas, né? Nós estamos falando de crenças. Nós, desde a infância, vamos construindo uma imagem de nós mesmos que, na verdade, é a projeção dos outros sobre nós. Eu costumo dizer que a gente não se olha no espelho o tempo todo. Eu estou vendo todas as suas expressões. Você está vendo as minhas, eu não estou vendo as minhas. Então, assim, isso é mais ou menos... É um símbolo do que acontece conosco. Perfeito. A gente observa muito o outro, a gente julga muito o outro, a gente quer do outro, né? Algo, atender às nossas demandas. Nós temos muitos comportamentos que são narcisistas, né, primariamente, e a gente vive cercado desse tipo de
de crença, que muitas vezes é instalado o olhar do outro. Então, eu sou os rótulos que nos dão, a gente cresce com esses rótulos e a gente cresce também aprendendo o estilo de vida de cada um, principalmente dos pais, né? Então, se a mãe suportou, eu tenho que suportar, é como se fosse um legado até para honrá-la, né? Porque é como se eu fosse a continuidade dela. Veja como as pessoas não... Sem individuação, sem você se descobrir como um indivíduo, como uma pessoa com um outro olhar, com um querer particular, com um desejo, um olhar, um entendimento, né? Com uma vivência, porque a sua vivência é única. A sua experiência, tudo que te construiu, as experiências que você viveu, te fazem alguém único. Então, não adianta você ficar olhando para os lados para entender qual é o melhor exemplo a seguir. Perfeito. Você tem que descobrir qual é o seu caminho. O que mais se adequa ao que você deseja, aquilo que você, de fato, percebe como importante para a tua vida. Bacana. E sobre análise propriamente dita, você acha que ainda existe um bloqueio? Porque, assim, é sempre bom a gente ter esse espaço, né, para conversar. Porque, assim, é claro que eu sou apaixonado pela psicanálise, eu vejo que você também é apaixonado pela psicanálise. A gente sabe que existem diversas outras abordagens no meio da psicologia que podem contribuir muito com a vida das pessoas. Sim. Então, a nossa iniciativa aqui, uma vez que a gente tem um projeto social que a gente já alcançou mais de 7.500 pessoas com atendimento gratuito, extremamente valioso. Então, assim, nosso desejo é propagar não só a psicanálise, mas que as pessoas possam procurar terapia, para que as pessoas possam ir ao encontro de si mesmo, como você está falando. Mas, de alguma forma, você ainda vê um bloqueio da sociedade, e aí você falou no começo da sua fala, nesse episódio, ainda do bloqueio, às vezes, da questão religiosa, da questão social, às vezes cultural. Como você observa isso? Porque, assim, o caminho da individuação é importante para qualquer indivíduo. Uma sociedade está preparada para isso? Ela consegue debater suas questões emocionais? Como que você vê esse bloqueio social com a análise ainda? É verdade. As pessoas, elas muitas vezes crescem com a necessidade de serem responsáveis pelas suas próprias vidas e não abrirem espaço para conhecer. Verdade. Para aprender com o outro. Existem caminhos, a psicanálise, os teóricos, os grandes teóricos da psicanálise, da psicologia, os filósofos, eles enriqueceram a sociedade, a humanidade, com tantas informações, com tantos conhecimentos, com abertura, porque você vai abrindo o teu entendimento e você vai mergulhando num universo sem fim. Mas como o conhecer, ele é libertador? As pessoas estão presas a preconceitos. Elas estão presas àquilo que foram os aprendizados muito regionalizados, da família, aquela coisa muito restrita. Quando você abre o teu entendimento, quando você começa a ler, quando você começa a estudar, quando você ouve o que outras pessoas têm a te dizer e que vão acrescentar à sua vida, e você absorve esse conhecimento, é muito importante. Então aí você consegue quebrar alguns valores que são realmente que são alguns freios mesmo, paralisantes, que são exatamente os preconceitos religiosos. Porque existe, sim, essa confusão de entendimento sobre o espiritual e o religioso. As pessoas, elas lidam com as questões psicológicas como se fosse assim, não é um problema que ela precisa tratar com Deus. Sim. Né? Isso é algo que ela precisa... Eu sei resolver os meus problemas, quem me ouve é Deus, quem vai resolver as minhas questões mais íntimas é Deus, eu não tenho que compartilhar com ninguém. Então, existe muito preconceito. Mas se as pessoas conseguirem entender que o lado psicológico, a nossa mente, ela é afetada demais por tudo pelos nossos 5 sentidos. As nossas emoções, elas são reféns dos nossos 5 sentidos. Nós, o tempo todo, estamos vendo coisas que nos afetam, ouvindo coisas que nos afetam, sentindo algo que nos afeta. Perfeito. Não é?
Então, e o que a gente faz com todo esse conteúdo que já foi internalizado? É o espiritual? Não, é o psicológico. Perfeito. Não é? Então vamos lidar com tudo isso, com toda a sujeira dos outros também, sabe? Os dramas dos outros, que as pessoas vão colocando como se fosse uma lixeira, né? Vão só jogando para cima da gente. E alguns personagens, eu gosto muito, muito de falar sobre os arquétipos. Sim. Porque existem aquelas pessoas que elas são reféns dessa persona que elas criaram. Elas não sabem nem se aquilo realmente as agrada, sabe? Será que isso faz sentido na minha vida, eu viver desse jeito? Agradando a todo mundo? Sendo a cuidadora? Sendo a governante, querendo ter o controle de tudo? Até quando, sabe? Até quando eu vou viver isso? E o quanto isso me prejudica, né? E até os arquétipos influenciando esses relacionamentos onde há violência. Sim. Porque são pessoas que estão justamente se sentem superiores às Eu outras. sou maior do que você nesse nível de competição. O que é isso? É humilhação? É atingir o outro? É uma necessidade de subjugar, de estar ali provando a si mesmo que é maior, não é? E inclusive existe também aquela questão da alienação subjetiva, que eu fico pensando, meu Deus, como algumas pessoas elas têm a necessidade de receber do outro a recompensa, a validação sobre o que ela é. Então, se aquele outro, o espelho do outro quebra, ela se fragmenta por dentro. Porque ela precisa tanto daquela pessoa dizendo, você é importante, você tem valor. E aí olha como é que o agressor e manipulador tem uma arma nas mãos, né? Então quer dizer que ela precisa dessa validação. Olha como ela sofre se ela não tiver essa frase, eu te amo, você é importante. Por isso que os agressores, eles invertem tanto o jogo. Sim. Não é? Sim. Olha, eu agi dessa forma porque foi você que fez o meu sangue ferver. Você é culpada disso. E a vítima assume essa culpa. Frequentemente. Assume essa culpa. Ela começa a questionar, será que realmente eu fui a culpada? Eu poderia ter agido diferente? E aí também vem esse valor simbólico aí do religioso. Realmente, eu deveria ter sido mais paciente. Eu deveria ter dado outra face. E por aí vai. Então veja que tem muito conflito aí também nessa parte do espiritual. Com certeza. E assim, todo o nosso respeito às religiões e a alunos que a gente tem que representam as diversas religiões. Sim. Respeito a você cristão católico, evangélico, religiões de matriz africana. Mas a gente não pode tirar essa questão da violência psicológica também nesse meio. Sim. E aí do sagrado, sim, que pode ser de alguma forma validado por uma questão do mito dessa mulher perfeita, como você está falando, sim, sobre esse espelho quebrado em relação ao outro, sobre essa expectativa do que essa mulher deve ser e não é, e nunca vai ser, é um ideal, é um projeto ideal que acaba violentando essa mulher, que tem as suas especificidades, que tem ali as suas dificuldades naturais. A gente precisa ter essa consciência. Então, às vezes, essa mulher ela tá dando o melhor de si para ser uma ótima mãe, às vezes ela está lá para ser uma esposa, e ela tem várias tarefas durante o dia, mas ela não consegue ser esse ideal esperado pelo outro e também por essa matriz religiosa que ela faz parte. Eu acho que isso é importante. No consultório, os pesos eles são tirados desse ombro dessa mulher. Essa mulher vai se tornando mais humana e menos violentada nesse sentido. E aí eu quero tratar com você, a gente tratou muito sobre os sintomas, sobre os espelhos, sobre os arquétipos, sobre o governante. Quando essa mulher se dá conta que ela passou por essa violência e que ela... Pronto, agora eu entendi. Então ela foi para o seu consultório e ela entendeu que ela passou por isso. Teve consciência. Qual o próximo passo, Ana? Reconstruir-se. Que é um desafio, não é? Muito. Ela, como eu falei, ela está fragmentada. Ela está destruída por dentro. Foi muita dor. Perfeito. Então ela precisa reconstruir a sua imagem.
mas não mais sob o olhar dos outros, né? O que os outros esperam de mim? Não mais preocupada com as críticas, não mais preocupada com os julgamentos. Só ela sabe a estrada que ela percorreu. Então, ela olhar para si mesma, encontrar forças em si. Perfeito. Não é? Porque aí você tira a guerreira de dentro, você tira a heroína de dentro e você vai encarar a vida. Porque o posicionamento após uma violência, que não foi a violência, vamos dizer assim, o extremo da violência, que ele é a não física. te bateu, ele não te agrediu, exatamente. não teve Pois marcas. Deixa as pessoas com os seus julgamentos, com as suas críticas. Você sabe o que você viveu. É verdade. Só você estava ali. Então, se você se posicionou, e esse posicionamento pode ser a ruptura de uma estrutura, não é? Vamos dizer, de um casamento. Sim. Você tem que realmente ser muito corajosa, você tem que ser realmente uma guerreira de pegar a sua vida, a sua bagagem, que inclui filhos, que inclui todas as suas responsabilidades. Você não tira também a responsabilidade do outro, não é? Perfeito. Você não tira a responsabilidade do outro. Não é ser a super-heroína e agora eu vou viver não. Cada um com a sua responsabilidade. Então você pega a sua vida e você vai viver da melhor forma que você possa. Existe uma técnica que é a da cadeira vazia, né? E que a gente, quando coloca essa pessoa diante de si mesma, em algum momento da sua vida, que pode ser infância, adolescência, enfim. E eu geralmente digo isso. Essa pessoa que está ali, ela precisa de você hoje aqui, por ela. Porque é você, não mais ninguém, que vai abraçá-la, cuidar dela, ser o seio nutridor dela. Sim. Não é? Com todas as suas carências, porque, logicamente, a pessoa que está destruída por dentro, ela está sem uma gota de afeto. Perfeito. Ela está desnutrida de afeto. E ela também está desesperançosa, porque ela já foi frustrante a sua experiência com o outro, com o mais próximo, com aquele que estava no seu círculo de convivência. Foi frustrante. Ela pode confiar de novo? Será? Não é? Ela pode se entregar de novo? E muitas pessoas até incorrem num grande erro, que é por fuga, defesa do ego, ao invés de tentarem caminhar sozinhas, estruturar a sua base, elas se jogam no colo de alguém. Tipo, seja o meu salvador. Eu tô com um peso muito grande nas minhas costas. Eu venho, aí olha como essa pessoa constrói para esse outro novo a imagem fragilizada. Perfeito. Sabe? Enquanto ela precisava ser a guerreira, ela é aquele serzinho que precisa ser cuidado. E em que colo ela caiu? É verdade. Não é verdade, professor? É sim, e você diz uma coisa super importante. O indivíduo que ele passa por esse término, não é? Primeiro descobriu que passa por uma violência e decide sair, romper com essa relação, como você falou brilhantemente. Ele tem agora um novo episódio da vida dele e muitas das vezes, como uma fuga, ele não passa por esse processo do luto que é normal. Exato. É de aceitação, é de entender que não vai ser mais. Normalmente, a gente fala muito isso na psicanálise, né? Tem um texto do Freud, que é Luto e Melancolia, que é esplêndido, que trata sobre essas questões. A energia que era dada naquele relacionamento é uma energia que ela não tem mais, aquela troca não tem mais, porque quando a pessoa ela sente falta daquela relação, mesmo que ela tenha sofrido violência psicológica, ela está lembrando das coisas boas, sim, dos momentos bons, do compartilhar do que foi bom naquela relação. E ela não só se divorcia daquele indivíduo agressor, ela se divorcia também daquela ideia de família. E aí, dependendo do tempo da vida dela, ela fala, será que eu vou conseguir construir uma família de novo? Será que eu destruí a minha família com essa atitude? Não é? Culpa. E aí, o que ela faz? Ela sai de uma relação, como você falou muito bem, sem viver o luto e entra numa outra Sim. relação. E o que a gente vê muito em consultório é que essa nova relação começa a pagar os boletos da relação anterior. Exato. E
a dinâmica do casal, a dinâmica desse relacionamento é uma dinâmica difícil, porque ela ainda está ferida e ele também ferido com as suas feridas, e os dois vão ali brigando com isso. E ainda não houve tempo para desintoxicação dos padrões antigos. Perfeito. Você está contaminado por um comportamento que você vinha fazendo numa outra família que você tinha, que você construiu. E de repente aquele relacionamento acabou. E aí você simplesmente embarca num outro, só que você continua com os mesmos padrões, você continua a mesma pessoa. E muitas vezes projetando sobre o outro todas as suas inseguranças. Perfeito. Aquele outro não tem nada a ver com a sua história, é outra história. Mas, sabe? Então, esses conflitos, eles chegam todos os dias aos nossos consultórios. Perfeito. Todos Perfeito. os dias. E assim, a importância de você dar um tempo para você mesmo e você se colocar e falar, olha, eu quero ir num consultório, eu quero falar, eu quero conversar, eu quero colocar para fora, eu quero chorar, porque ali não tem julgamento, ali não tem um lugar de crítica, ali é um momento onde você vai poder chorar, você vai poder sorrir, você vai poder falar do que você errou naquela relação. Verdade. E pronto. Depois de tirar todas essas mágoas, você tá pronta para uma outra relação, pronta para viver essa vida. E aí, nesse momento, quando você encontra uma paciente que agora está tocando a vida dela, está lidando com as suas feridas, como que é para você como profissional? É maravilhoso. Né? É maravilhoso a gente encontrar realmente assim, um resultado de todo um trabalho, porque você vai construindo, a pessoa vai elaborando tudo aquilo que todo esse conteúdo de aprendizado, do novo, né? E você vai vendo que a pessoa tá acertando, né? Lógico que ela é livre para todas as suas escolhas. Verdade. É ela que está decidindo cada passo, né? E a direção, e as novas experiências. Nós temos, existe algo que é inerente do ser humano, essa questão do desejo. Perfeito. O desejo está ali na nossa frente. Sim. A gente está perseguindo o desejo. Depois que a gente alcança, surge um novo desejo. Perfeito. Lacan. Então, viu como eu fui? Foi uma ótima aluna, gente. Foi uma ótima aluna e uma excelente profissional. Olha que orgulho, gente. Poxa, então. Aí o que acontece? O desejo está lá na frente, aí surge um novo desejo. Perfeito, perfeito. Então, quando você me pergunta como é ver isso, a pessoa que está ali, né, já está estruturando a sua vida, professor, surge um novo desejo. Que bacana. Surge um novo desafio na vida dessa pessoa. E a gente vai aprendendo todos os dias. Os desafios são diários, são constantes. Nós somos seres em movimento, em mudança o tempo todo. Eu não sou a mesma pessoa hoje de sempre, né? Eu já passei por várias situações na minha vida, experiências que foram muito marcantes e que foram construindo pouco a pouco, o que eu sou. E eu ainda tenho a me tornar muito mais, né? Então, assim, todos nós somos desse jeito. E a gente encara isso no consultório com muita leveza. Não pense o seguinte, eu vou chegar em um consultório, vou fazer análise e eu preciso sair de alta dali. Não vai com essa perspectiva. Eu preciso sair de alta, né? Tipo, 100% equilibrada. Não. Isso não existe. Eu me lembro de uma aula em que o senhor disse, todos nós somos neuróticos. Sim. Todos nós temos as nossas neuroses, temos os nossos rituais, como a gente vai sustentar quem Perfeito. somos. Quem somos? Se eu preciso disso ou daquilo, tá tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso. É o meu jeito de lidar com a coisa. Perfeito. Não é? Então, todos têm essa liberdade. E é no consultório de psicanálise que você se depara com isso. Eu sou livre. Exatamente. Eu não preciso dar satisfações a ninguém. Eu não preciso me encaixar em nenhum papel. Eu não preciso aceitar o papel que o outro está me dando. Perfeito. Não é verdade? É isso aí. E assim, a sociedade ela cria esse mito da mulher perfeita, ele cria essa persona do indivíduo perfeito, ele cria essa persona do profissional perfeito, mas não existe isso, a gente está perseguindo uma ilusão. Verdade. E no consultório você lida com as suas sombras e você não quer eliminar elas, você quer encarar elas de frente e reconhecer, e tá tudo bem que você tem a sua sombra, tudo bem que você saiu de uma relação que foi ferida e essas marcas vão ficar, não quer dizer que o analista ele vai ali sumir com essas marcas, não, você vai lidar, você vai aprender, você não vai levar essa relação para uma nova relação, mas o que foi, o que passou.
E ir para o consultório com essa expectativa, né? A gente tem aqueles pacientes um pouco mais ansiosos. Será que eu já vou conseguir alta? Será que eu vou conseguir? Quanto tempo eu vou melhorar? Não vai com essa expectativa, pelo menos na nossa abordagem, não. Vai com a expectativa de que você possa se conhecer, saber quem você realmente é, trazer esse autoconhecimento. O inconsciente, ele é um mar, um oceano de informações. Você tem um oceano de coisas que não vieram para o seu estado consciente. E isso é super importante. E a gente está quase chegando no finalzinho do nosso bate-papo. A gente nem viu o tempo passar. Mas antes disso, eu quero que você... A gente tem algumas informações, tem alguns recados para passar para o nosso público. Mas antes disso, eu quero perguntar a você... Tem uma pessoa lá que está ouvindo a gente agora, nesse momento, precisa de uma fala, precisa ouvir alguém, talvez se identificou com tudo isso que a gente conversou, a gente riu, a gente viu assuntos sérios, a gente conceituou muita coisa. Essa pessoa está lá, ouvindo a gente agora em casa. Qual o recado que você tem que dar para ela, Ana? Você conhece a sua dor, então não minimize a sua dor. Você sabe a sua trajetória, você sabe exatamente o que você passou, qual é a tua capacidade de sustentar o que você tem sustentado até hoje e também o teu limite. Você precisa dar voz a esse grito interno. Precisa de ajuda. Nomear de fato, e é feio o nome, é agressão psicológica, é abuso, sim. Você está sendo abusada, violentada psicologicamente. Tem nome, nomeie, não minimize. Não tente tirar do outro a responsabilidade da dor que ele lhe causa. Seja forte, sim, como você tem sido, mas forte agora não para sustentar uma máscara, uma fantasia, uma imagem que agrada a toda a sociedade. Forte para se salvar dessa situação terrível, sofrida que você tem vivido. Você precisa de ajuda e o primeiro passo se a ajuda precisa ser jurídica, a gente tem que entender que a violência psicológica, ela está dentro de violência doméstica, ela compõe, ela não é menos, não precisa haver um tapa, uma agressão física de fato para que... Perfeito. Então você pode sim buscar ajuda. Ajuda profissional, psicanalistas, psicólogos, são profissionais preparados para te dar todo o apoio, o acolhimento que você precisa, a orientação, te ajudar a criar de novo esse chão, porque eu sei que você está sem chão. A gente vai construir ao seu lado, sabe? Peça a peça, mas você não vai ficar sem chão. Rede de apoio importante. Com certeza. Mas a gente também não pode ignorar o fato de que existem pessoas que não têm com quem contar. É verdade. Então, quando a gente fala sobre procure uma rede de apoio, é muito importante. É o familiar, é a pessoa do seu círculo mais próximo, é um amigo, mas pode ser que você se veja sem ninguém. E tudo bem, você tem a você. Então, eu acho que é isso. Né? Bacana, Ana. E assim, para você que está vendo esse recado, eu quero dar 2 recados para você. Nós temos um projeto social e provavelmente você está vindo aqui por um projeto, alguém indicou, você viu o nosso canal, se identificou. Nós temos um projeto social que se chama Escuta no Divã. A gente já atendeu mais de 7.500 pessoas de forma totalmente gratuita e você pode participar. Vai ter um link aqui no nosso canal do YouTube, do Café com Divã, onde você vai poder participar, onde você vai poder ver, onde você vai poder interagir, alguém vai ali agendar. Eduardo, é rápido? Não é rápido. As pessoas que estão ali são voluntários que disponibilizam seu tempo, que ajudam você. Você vai ser acompanhado de forma totalmente gratuita. Então nós temos um projeto social que o link lá do grupo vai estar aqui. E eu quero fazer um segundo recado. Você viu esse bate-papo, você viu a transição de carreira da Ana, você achou incrível essa trajetória dessa profissional brilhante que está aqui com a gente, falando, trazendo tantas informações importantes e você quer fazer parte dessa família do Instituto Aprovado. Eduardo, eu preciso de uma formação sólida, eu preciso de uma formação que tem um tripé, eu preciso de uma formação que vai contribuir para a minha vida, eu quero fazer uma transição de carreira. Vai ter também um link aqui do WhatsApp que você vai entrar em contato com um dos nossos consultores, eles vão te ajudar nesse sentido. São 2 recados super importantes. Para você
Para você profissional que quer entrar nessa família, você quer ajudar as pessoas com a sua profissão, olha a alegria, olha o sorriso da Ana, né? A falar das pacientes dela. Você quer fazer isso de forma responsável e sólida, procura a gente. Se você quer ajuda, você precisa de ajuda, o Escuta no Divã está aqui também. Não posso deixar de falar... São projetos que estão sempre ali ajudando as mulheres que passam por algum tipo de violência. A gente tem, de forma totalmente ampla no Brasil todo, CVV, que ajuda pessoas que estão ali de alguma forma querendo desistir da vida ou acabar com a dor. Então, tem o número do CVV que pode te ajudar, 188. Tem também, não é, Casa da Mulher, vários projetos governamentais e outros sociais que podem te ajudar também para te tornar uma pessoa que tem uma rede de apoio, um apoio psicológico. Você não está sozinha, você tem ali projetos sociais e governamentais que podem te ajudar. Ana, se o pessoal ele quiser te encontrar agora... gostei da Ana, vi a abordagem dela, amei, quer te encontrar, quer interagir com você, quer te buscar no consultório para ser seu paciente, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Vamos pelo Insta, né? Para ficar um pouquinho mais perto de mim e entender um pouco desse conteúdo que eu tenho compartilhado, @Dica do Divã. Perde não, ela tem vídeos e diversos conteúdos bacanas que ela tá compartilhando lá. Ana, quero te agradecer, foi um prazer enorme ter você aqui. Já era uma vontade nossa de trazer você aqui no nosso projeto, saber que você está contribuindo é super importante, saber que você está voando, né, nessa profissão também é super importante. Te agradeço muito por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Só tenho a agradecer ao Instituto Aprovado, ao professor Eduardo Moreira, a toda a equipe, a minha turma, um grande beijo. E a todos os meus pacientes, que são grandes amigos, pessoas que estão aqui no meu coração. Gente, obrigado pela participação nesse projeto de hoje. Café com Divã. Se prepare para o próximo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.